idade, né? As áreas que estão ligadas conosco nesse momento, queremos abraçar os irmãos da área 10, que compreende as seguintes congregações: Manancial de Vida, que fica na Terra do Sol. O coordenador lá é meu querido Raimundo Nonato, tá certo? Um forte abraço ao irmão Raimundo Nonato, conhecido como Raimundo Cearense, tá bom? O dirigente lá é o meu Melquides, o Livramento Dutra, tá bom? Na área 10 ainda temos a Rosa de Saron, tá certo? O dirigente lá é o coordenador lá é o meu irmão Ilso, tá certo? Ilso de Jesus. E o dirigente é o meu irmão Jailson, tá bom? E na Porta das Ovelhas, parece que foi trocado de dirigente agora lá na área 10, não sei ainda o nome do dirigente lá da Porta das Ovelhas, tá bom? Tá certo? Então essa canção que o Leomar vai tocar agora é para todos os meus irmãos da área 10, nessa manhã de segunda e terça. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Muito bem, retornando dentro do nosso programa EBD no Rádio, nesta manhã de terça-feira, com o nosso quadro, tá certo, de apresentação. Vamos aproveitar a oportunidade e para estar fazendo aqui a apresentação do nosso conteúdo desse quarto trimestre, que vamos estar estudando na escola dominical, né? Cada trimestre que nós estudamos na EBD é um aprendizado, é um crescimento espiritual. Como eu disse no bloco anterior, a escola dominical é uma agência que a igreja disponibiliza para dar instrução aos irmãos acerca da palavra de Deus, né? Sem contar, como eu citei, a escola dominical é a melhor escola de teologia do mundo, acessível a tudo. Então, meu irmão, se você que não tenha esse conhecimento da Bíblia, porque com certeza tem negligenciado a sua ida, a ida da sua casa e a ida da sua família à EBD, né? E todo trimestre é um aprendizado, como eu já mencionei, e nesse trimestre que vamos estar estudando agora, você que vai nos acompanhar no nosso canal, canal Querigma, no canal da Escola Bíblica Dominical, você pode, vai ver, tá vendo as imagens, tá certo? Vem de vídeo e a imagem, áudio e imagem, tá certo? Aqui está nas minhas mãos a classe de maternal, que é uma classe de 3 a 4 anos, de alunos dessa faixa etária, que nesse trimestre vai conhecer, o tema do trimestre vamos conhecer as histórias de homens e mulheres que falaram e ensinaram a respeito do livro de Deus. Esse é o tema geral desse trimestre, né? E como sempre, essas lições são divididas em 13 aulas, né? 13 aulas, que na primeira aula vai estudar o profeta que falou de Jesus. Na segunda, vamos falar sobre o profeta Chorão. Na terceira aula, vamos falar sobre o profeta que viu o trono de Deus. A quarta aula, o profeta que venceu os leões. A quinta, o profeta desobediente, né? A sexta, o profeta que foi alimentado pelas aves. A sétima, o profeta que aumentou o azeite da viúva. A oitava, a história da profetisa Hulda. A nona, a profetisa Débora. A décima, a profetisa Miriam. A 11ª, profetas do Senhor. 12ª, profeta do deserto. 13ª, o homem que ensinou o livro de Deus. E 14ª, porque esse trimestre temos 14 domingos, né? A 14ª, Jesus leu e ensinou o livro de Deus. Então este é o assunto da nossa classe de maternal, que vai que vai de 3 a 4 anos. De 0 a 2 anos é a classe berçários. Não trouxemos aqui, tá certo? Mas nas outras oportunidades daremos para mostrar aos meus irmãos esse conteúdo. Então esse é o conteúdo da classe das nossas crianças dessa faixa etária. Por isso que é interessante papai e mamãe não apenas levar a sua criança à escola dominical, mas ir também juntamente com ela, tá bom? Na minha mão agora você vai acompanhar, nós temos a segunda classe aqui, que é a classe de jardim de infância.
Jardim de Infância, que é essa bela capa, você vai nos acompanhar no canal Querigma, está vendo aí através das imagens, essa belíssima capa é a lição desse trimestre, dessa faixa etária, que é de 5 a 6 anos, né? E nesse trimestre o tema da lição é Aprendendo sobre o Livro de Deus. Esse é o assunto desta lição, dessas crianças, nessa faixa etária. Note que o primeiro já foi falando sobre o livro, falando sobre a Bíblia, o primeiro curso, né? E agora o segundo curso bíblico da nossa escola dominical, falando sobre também o livro de Deus. E essa lição ela está dividida em 13 aulas, em 14 aulas, né? A lição de número 1, o livro de Deus é especial, né? A lição de número 2, o livro de Deus nos fala de Jesus. O livro de Deus liberta. O livro de Deus nos dá sabedoria. O livro de Deus nos ensina o seu amor. O livro de Deus nos ensina a perdoar. O livro de Deus nos ensina a louvar, né? E a 18ª lição, o livro de Deus nos leva para o céu. O livro de Deus nos ensina a orar. O livro de Deus nos ensina a confiar. O livro de Deus nos ensina a obedecer. E a 12ª, o livro de Deus nos ensina a agradecer. A 13ª, o livro de Deus nos ensina a ofertar. E aí a 14ª aula, eu amo a Bíblia, o livro de Deus. Então este é o segundo curso bíblico da nossa escola bíblica dominical, que na disciplina, digamos assim, a matéria que vai estar estudando é aprendendo sobre o livro de Deus, aprendendo sobre a Bíblia Sagrada, para os nossos alunos dessa faixa etária de 5 a 6 anos, portanto, Jardim de Infância. Eu vou chamar mais uma canção aqui dentro do nosso programa, nessa manhã de terça-feira, com o nosso programa EBD no Rádio, e logo eu volto apresentando o conteúdo do 4º trimestre da classes de criança aqui dentro da nossa programação. E essa música, meu amigo e irmão Leomar, eu quero oferecer a todos os meus irmãos da área 11, aos professores, aos coordenadores, aos secretários, aos dirigentes da EBD, a todos que amam a nossa querida escola dominical e que têm prazer de estar todas as manhãs de domingos aprendendo mais do Senhor nosso Deus, tá? A área 11 compõe as seguintes congregações: Monte das Oliveira, o dirigente lá é meu irmão Charlie, como ele diz, o Rei Charlie, o Rei Charlie, irmão Charlie, tá certo? E a coordenadora lá, a irmã Erilene, um abraço aos professores e aos alunos. Monte Hermon, ainda na área 11, Monte Hermon, coordenador lá é a irmã Ivonete, o dirigente irmão Exandro. O Monte Hermon fica ali no Parque Rui Barbosa, Monte das Oliveira fica ali no Areal, tá certo? Ebenezer fica ali no Parque Bacabal, coordenador lá, minha querida irmã Ilma, dirigente José Oliveira, tá certo? Um abraço a todos meus irmãos, professores, coordenadores aí da Ebenezer. Ainda na área 11, Rocha Eterna, lá no povoado Podarco, o dirigente lá, meu irmão Francisco, o coordenador da EBD lá, irmão Exandro, tá certo? E essa canção agora é para toda essa turma boa da área 11. Bem, retornando nessa oportunidade com o nosso programa EBD no rádio, tá certo? Você que nos acompanha, nosso muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua sintonia, obrigado por estar ligado conosco em qualquer parte da nossa grande Bacabal e região. Esse é o seu programa EBD no rádio, que neste programa de hoje estamos fazendo a apresentação do nosso currículo da nossa escola dominical, que vamos estudar durante o 4º trimestre de 2023, compreendendo os meses de outubro, novembro e dezembro. Então não fique de fora desta EBD. Matricule-se já, tá certo? Procure uma EBD mais próxima da sua casa, seja um aluno da nossa escola bíblica. Irmão Ibamar, perto da minha casa não tem uma escola bíblica dominical. Meu irmão, se não tem, procure imbue de esforços para chegar até uma, tá certo? E aqui em Bacabal, pela graça de Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus,
Tem bairros que nós temos 2 congregações, outros bairros que tem 3 congregações. Só num bairro, 3 congregação da Assembleia de Deus. Como, por exemplo, na Santos Dumont, né, irmão Leomar? Na Santos Dumont tem 2, tem a Monte Horebe, que fica na Rua 6, né? E a Israel de Deus, que fica na Rua Galeão. Isso na Santos Dumont, tá certo? Então lá tem duas escolas bíblicas dominical esperando por você. Então você dessa região aí da Santos Dumont, tá certo? Não fique sem participar de uma EBD. Eu sempre digo aqui no programa, a escola dominical, você que não é evangélico, que está me escutando agora, que está me ouvindo no programa agora, irmão, mas essa escola dominical é só para os crentes? Não, a escola dominical é para todos aqueles que desejam e que querem aprender mais de Deus, tá? É para todos que querem e desejam aprender mais de Deus. Se você tem muita dúvida sobre Bíblia, você quer conhecer a Bíblia, então procure uma escola dominical mais próxima da sua casa, frequente, tá bom? E seja ricamente abençoado com a instrução da palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E o profeta vai mais, ele diz: o boi conhece a sua manjedoura, mas o seu povo não conhece o seu Deus, né? E ainda Osé, ele vai continuar dizendo que sigamos e prossigamos em conhecer a Deus, né? E a Bíblia Sagrada, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. A sua mente, a minha mente, ela é limitada, mas a Bíblia é ilimitada. Então fica aqui o nosso convite, meu querido irmão e minha querida irmã, para estar na nossa EBD, aprendendo mais da sua palavra ou da palavra de Deus, tá? Você que vai nos acompanhar no nosso canal, o canal Querigma, tá certo? Vai lá, se inscreva no nosso canal, tá certo? Participe aqui conosco. Aqui está nas minhas mãos a lição de primários, né? Primários, que é uma lição que compreende 7 a 8 anos. E nesse trimestre, olha o tema que eu tô falando aqui, olha o tema dela, olha. O tema da lição desse trimestre é Eu Amo a Casa de Deus, né? Primário de 7 a 8 anos, com um tema da disciplina, digamos disciplina, né? Vamos usar a linguagem da escola secular normal, a disciplina Eu Amo a Casa de Deus, né? Esse é o tema, essa é a disciplina da classe de primário, que nesse trimestre vai estar estudando, dividido nas seguintes aulas, né? Aula 1, na casa de Deus eu tenho uma família, tá certo? Na casa de Deus eu aprendo a orar. Na casa de Deus eu aprendo a adorar. Na casa de Deus eu aprendo a sua palavra. Na casa de Deus eu aprendo a amar a todos. Na casa de Deus eu aprendo a ajudar as pessoas. Na casa de Deus eu aprendo a trabalhar em sua obra, tá certo? Na casa de Deus eu aprendo a ofertar. É a lição 8ª. A 9ª, na casa de Deus eu aprendo a perdoar. Irmão, cada aula dessa aqui essa aula que dá para ser aplicada era nos adultos, né? Dá esse conteúdo da importância de estar na casa de Deus, de amar a casa de Deus, né? A lição número 12ª, na casa de Deus eu sou cheio de alegria. 11ª, na casa de Deus eu aprendo a evangelizar. E essa foi a pegada, digamos assim, foi a mensagem do culto de ontem, segunda-feira, da necessidade da igreja evangelizar. A Assembleia de Deus, me permita aqui, meu irmão, dizer isto, não só olhando uma visão geral, não é a Assembleia de Deus que nasceu neste ímpeto missionário, ela precisa voltar à prática de bater de porta em porta. Outro dia até me surpreendi ali no centro da cidade, quando eu vi um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas evangelizando de casa por casa. E aí eu fiquei assim olhando, não era os TJ, rapaz, os TJs, né? Os TJ batendo de porta em porta. Então nós, a Assembleia de Deus no Brasil, precisa restaurar esse hábito de bater de porta em porta, tá certo? De visitar as pessoas. E nós precisamos reformular a forma de evangelizar, não é? Nós precisamos reformular essa forma de evangelizar, porque geralmente o evangelismo ele não tem que ser um monólogo, é um diálogo participativo do ouvinte que vai estar nos ouvindo a explanação da palavra de Deus. Isso é um tema que em outra oportunidade falarei detalhadamente sobre a forma de nós mudarmos o nosso método de evangelizar. Então a Assembleia de Deus precisa
sair às ruas novamente, dizendo que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e leva o homem ao céu de glória, tá bom? Lição de 12ª, na casa de Deus eu aprendo a evangelizar. 13ª, eu sou a casa de Deus. E a 14ª, na casa de Deus eu me preparo para a volta de Jesus, tá? Então este é o nosso currículo da nossa classe de primários. Primários compreende de 7 a 8 anos. Vamos de música, Léo Melmar Gomes, dentro do nosso programa nesta manhã. E essa música vai fechar a nossa área 11. Semente de Jessé, Franklin, coordenador, dirigente meu irmão Arimateia. Livro da Vida, dirigente lá é o meu irmão Aristóteles, e a secretária e coordenadora, minha querida irmã Osielma. Bom dia, na paz do Senhor. Todas as classes, né? Em todas as classes estamos estudando assuntos assim maravilhosos. Por exemplo, a classe juniores, que é uma classe da EBD, que vai dos 9 aos 10 anos, tá? Nesta classe, ele está estudando o tema Os Ensinos de Paulo, tá? Os Ensinos de Paulo, que está dividida nas seguintes aulas, né? Cada lição tem seu sombra de dúvida que o professor, os alunos saem renovados, saiam cheios de gozo na alma por estar assimilando e aprendendo e praticando os ensinos da palavra de Deus. Na lição de número 1, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Na lição de número 2, os ensinos sobre a salvação. Na lição de número 3, os dons da igreja. Na número 4, oferta verdadeira. Na lição de número 5, o bom fruto. Na lição de número 6, a armadura de Deus. Na lição de número 7, a humildade de Jesus. Na lição de número 8, Jesus e os falsos ensinamentos. A lição número 10, a volta de Jesus. Interessante nesse trimestre, tá? Cada lição tem um enfoque para a volta de Jesus. Eu já estou observando aqui já pelo currículo que em cada aula tem um enfoque sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Lição número 10, né? Décima, o surgimento de um homem mau. A lição número 11ª, Timóteo, um discípulo obediente. Lição de 12ª, a Bíblia é a palavra de Deus, mais uma vez reforçando a importância da Bíblia. 13ª, Tito, um discípulo de boas obras. 14ª, Onésimo, o discípulo da prisão. Então esse é o conteúdo aí, meu irmão, da lição 2 dos juniores de 9 a 10 anos. Aqui vamos sair agora, a nossa coordenadora pedagógica da Casa Publicadora, ela dividiu a infância em 3 faixas etárias, ou melhor dizendo, dividiu a adolescência em 3 faixas etárias. Dividiu pré-adolescentes, que são... Então já estamos saindo aqui a fase da infância, acaba aqui nas juniores. Agora já vamos entrar na pré-adolescência, que é dos 11 aos 12 anos, tá bom? Saímos agora da faixa etária de crianças, que é da infância menor. Agora vamos para a infância maior, tá certo? De 11 a 12 anos, vamos estar estudando nessa classe preservando os valores cristãos. Olha que coisa maravilhosa esse conteúdo. Preservando, repetir novamente o tema, preservando os valores cristãos. Eita Jesus! Esses valores que têm sido atacados, têm sido achacados, têm sido menosprezados, rejeitados por essa sociedade corrupta, por essa sociedade iníqua que está aí, tá, afrontando tudo quanto se chama por Deus, né? E nessa lição, sociedade que eu falo, sociedade ímpia, organização dirigida, orquestrada pelo adversário das nossas almas, tá bom? Fique bem claro isso, que eu estou me referindo ao termo sociedade, essa sociedade ímpia que está vivendo o espírito de Babilônia, tá? Que ataca a todo momento os valores cristãos, que querem deturpar, destruir, acabar. Mas a igreja está aqui na terra para dizer, para gritar de alto e bom som, tocar as trombetas, ou a trombeta dizendo, Jesus é a solução para essa sociedade corrompida, né? A lição de número 1 vai falar a família que Deus criou. A lição de número 2, respeito às autoridades. Lição número 3, vivendo pela fé.
A lição número 4, a mentira ainda é pecado a mentira, tá certo, não mudou. 5, o valor da honestidade. 6ª aula, praticando a misericórdia. 7ª aula, praticando a paciência. Leomar Gomes. Paciência, que eu diga o trânsito, né? Paciência, meu irmão, paciência. Praticando a gratidão, tá certo? Lidando com a timidez, lidando com a raiva. Olha aqui, que coisa atual, olha, lidando com o bullying. O que é isso? O que é isso mesmo, né? Bullying, lidando com o bullying. Assunto maravilhoso para essa faixa etária. O cristão na escola, namorar. É uma pergunta, namorar? Agora não, é apenas 11 anos, não sabe nem o que é isso, 12 anos, não sabe nem o que é isso. E aí, finalizando aqui, trabalhando nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, a Bíblia e o dinheiro, tá certo? A Bíblia e o dinheiro. Você que vai nos acompanhar no nosso canal, tá vendo aí a capa maravilhosa dessa revista, né? 2 adolescentes aqui nela, tá bom? 2 pré-adolescentes. Então, esta é a nossa classe de pré-adolescente. Tá bom? Vá à escola dominical, meu querido, esse domingo de manhã e seja ricamente abençoado com a palavra de Deus, tá? Quero ainda ler uma desse bloco ainda, apresentar mais um conteúdo da nossa lição, da nossa escola dominical, apresentar mais um currículo, que é o currículo dos nossos adolescentes. Quem são adolescentes, irmão Ribamar? Vai dos 13 aos 14 anos. Que nesse trimestre vai estar estudando o amor na vida cristã. O amor na vida cristã. Esse é o assunto da lição de adolescente, que está dividida na seguinte aula. Olha, o amor de Deus na Bíblia, o amor que salva. Cristo nos ensinou a compaixão, Cristo nos ensinou a misericórdia, Cristo nos ensinou o perdão, o amor dos primeiros cristãos na igreja, o amor é doador, o amor pelas almas, o amor pela família, o amor pelos amigos, o amor pelas palavras, o amor que vence o mal e o amor eterno. E 14ª, o amor por Deus de todo o coração, tá bom? Então essas são as nossas aulas desta classe 2 adolescente, que vai dos 13 aos 14 anos, aqui dentro do nosso programa EBD no rádio, EBD no rádio. Vamos dar tempo de tocar mais uma música, se tem tempo de ficar comigo mais um pouquinho, se caso saímos do ar na 87,9, ficaremos no nosso aplicativo, tá bom? Um forte abraço! Muito bem, retornando com o nosso programa. Queridos, infelizmente o tempo não vai ser possível apresentarmos o currículo todo aqui, mas vamos, em outra oportunidade, estar concluindo a nossa apresentação. Nós temos 5 minutos aqui dentro do nosso programa, tá certo? Para a conclusão do nosso programa. Ainda temos conteúdos, currículos da classe de juvenis, de jovens e dos adultos, tá bom? Vou ficar devendo essa apresentação. Nos outros programas a gente já apresenta, tá? No próximo programa abre um espaço e apresenta aqui o currículo da classe de adulto, né? Vou tentar, desses 5 minutos, fazer uma síntese aqui do currículo de juvenis e de jovens, né? Você que está nos acompanhando no nosso canal, vai acompanhar, tá certo? Deixa eu mostrar aqui a capa para você, a capa da revista, tá certo? Muito bonita, um design, layout maravilhoso, tá? E você, com certeza, só tem a aprender. Nesse trimestre, os nossos jovens, que vai de 15, juvenis, que vai de 15 a 17 anos, vai estar estudando o Espírito Santo, Deus presente em nós. Espírito Santo, Deus presente em nós. E esta lição vai estar dividida em 13 aulas, em 14, que esse trimestre vamos ter 14 domingos, né? Vai estar dividida nessas seguintes aulas, olha só.
A natureza, na verdade, uma matéria da teologia chamada pneumatologia, que eu acho que a língua não dá de chamar aqui, né? Vamos estudar sobre o Espírito Santo, né? A natureza do Espírito Santo, os nomes do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, o Espírito Santo atuante em Cristo, o Espírito Santo atuante no crente, o batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, conservando no poder, ou conservando o poder do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, pecando. Olha, irmão, muita gente tem dúvida quanto isso aqui, apesar que na igreja a gente explica bastante, já tem falado, tem explicado, mas ainda há muitos cristãos que têm a dúvida quanto o pecado contra o Espírito Santo. Então, nessa lição, vamos trabalhar esse tema. Pecando contra o Espírito Santo, ou pecado contra o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo e a obra missionária. Então, esta é o conteúdo da classe dos juvenis. Meu irmão, não há tempo para mais nada, tá certo? Aqui apresentamos até a classe juvenis, vou ficar devendo a classe de jovem, de adulto, no próximo programa. Com certeza estaremos aqui fazendo uma entrevista com um dos nossos coordenadores, professores da nossa EBD, tá certo? Nosso muito obrigado por ter nos acompanhado. Espero que os conteúdos que aqui mencionei, as lições que aqui informei a você, que você possa ter interesse de estar na escola bíblica dominical, você possa despertar para buscar mais a Deus. A igreja vive um momento que precisamos estar preparado para quando alguém perguntar a respeito da nossa fé, nós temos palavra para responder. Aí você vai dizer assim, mas irmão Ribamar, a Bíblia diz que não devemos nos preocupar com isso, porque o Espírito Santo nos fará lembrar, o texto diz que fará lembrar o que dizer. Não, o Espírito Santo diz que você vai fazer lembrar em nós, mas para que ele lembre, você precisa ter aprendido alguma coisa, para no momento de aperreio, no momento de dificuldade, o Espírito Santo trazer no seu coração, trazer na sua mente a palavra e você assim defender a sua fé, defender o seu Cristo que você serve e que você adora, tá bom? Nosso muito obrigado por ter ficado conosco, tenha uma excelente terça-feira. Hoje, culto da EBD em todas as congregações de Bacabal, tá certo? E também hoje, tarde de poder aqui no Templo Central. Fique com Deus e até a próxima oportunidade do seu programa Saudosa Lembrança, segunda-feira, se assim Deus permitir.